A gente está participando de, simultaneamente, 2 lançamentos. Um Parque Vival, o outro Campos Elísio. Um já lançou, já teve vendas. O outro nós estamos ainda fazendo represamento. E ontem vocês viram que nós tivemos mais um meeting de mais um loteamento, que é um lançamento. Temos nichos divididos na empresa. Black, a equipe do Brunão, tem trabalhado outros produtos também. E a gente está na reta final do ano. Quem que achou que o ano foi difícil? Realmente desafiador? Ou foi somente eu? Quem achou que esse ano falou, putz, nadei contra a maré, realmente tô subindo o rio novamente. O ano passado estava um cenário mais favorável, né? Não sei se era só na minha cabeça. Mas isso é muito bom para nós. Por quê? Até nós estávamos conversando ontem com um dos incorporadores do empreendimento. Todo mundo que está no mercado hoje, realmente que ficou, são corretores antigos e corretores de empresas sólidas. Ou seja, empresas que realmente acreditam nas pessoas. A gente tem o Maicon aqui. Você é o mais antigo da MyBroker, eu vejo hoje, Maicon? Quanto tempo já? 105? Ai, desculpa. Eu não escutei. Não, até eu assustei. Desculpa, Maicon. Joyce depois? Joyce, quem mais aqui? Edinho, né? O Edinho é patrimônio histórico da MyBroker já. Ah, o Breno... Ô, deixa eu contar uma história pra vocês. Vocês sabiam que eu comecei a trabalhar no ramo da corretagem, no marketing. Eu comecei com o Brenão. O Brenão tinha um pouco menos de grisalho na época. E o cara que tá que nem vinho, irmão. Todo dia melhora. Fui jogar uma bola com o cara esses dias. Eu aqui, sedentário, o Breno... Eu tô parecendo... Né, não vou nem falar, porque não tem advogado para isso. Mas, assim, o Brenão bem demais. Então, assim, acho que essa empresa faz bem para nós. E a gente tem um lançamento chegando. Isso é importantíssimo. Que vocês trabalhem muito para que ganhem muito dinheiro. E principalmente a equipe que, né, eu administro lá, porque seu gerente vai ficar muito feliz. Mas vamos lá, gente, ó. Precisamos estar rápido hoje. Estão gostando da dinâmica? Então tá rápido. Então a gente precisa de 5 pastas de cada um. Podemos hoje? 5 de cada, Parque Vivaz. Pode ser? Da minha equipe eu preciso de 20, tá? Eu preciso casar o ano que vem. E aí tem muita coisa para rolar aí. Mas eu tô só ganhando uns minutinhos que eu preciso ver se o nosso palestrante vai montar um. Vai? Tá pronto? Que delícia então. Ó, Hugo, obrigado novamente, tá? E eu quero que vocês coloquem no coração de vocês. Sempre que vem um convidado de fora é importante, mas a gente também tem que honrar os de dentro. Então, com muita sabedoria, com o coração muito cheio. Quem não sentou na mesa aqui, esse cara, pelo amor de Deus, sente, que vai ser muito bom. Se precisar de um conselho profissional é interessante, de vida mais ainda. Se precisar de cálculo, sem dúvida nenhuma, é com essa pessoa que vocês vão aprender. Com muita alegria, eu quero chamar ele, que me ajudou muito desde o momento que eu comecei na MyBroker. E até hoje, eu, de vez em quando, ligo para ele e falo assim, querido, eu acho que, pô, errei na mão, não tô legal, ou queria um conselho. Consegue conversar comigo? Esse cara sempre está disposto, no horário que ele pode, claro. Eu queria convidar aqui na frente, ele que é a nossa referência local, Bruno Mota, com muita salva de palmas. Lindo! Grisalho! Velho da lancha. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, cadê o passador? Bom, hoje está até difícil de começar a falar na reunião, porque o Cristiano já tirou todos os meus cacuetes aqui, né? Agora todo mundo vai ficar prestando atenção na minha fala, nos nés, entendeu? Então, assim, já ficou o sotaque, né? Então, ou seja, vai ficar difícil, tá? Mas, assim, não preste atenção nos detalhes, não. Pega minha água aí, por favor, Fabrício. Está aí no chão aí, ó. já vai começar. Bom, gente, primeiro recado que eu quero falar com vocês é que, assim, desde o início do ano, nós estamos muito preocupados com o conhecimento dos nossos corretores, né? Então, assim, a gente fez a primeira reunião geral e decidiu que nós
no decorrer desse ano, todos os meses a gente apresentasse o Summit, né, que na verdade seria a nossa academia de vendas, para que a gente aproveitasse profissionais igual o Hugo. Obrigado, Hugo, pela palestra aqui, que foi maravilhosa. Obrigado, Cristiano, também, e os demais que já passaram aqui, que deixaram um pouco do seu conhecimento. Eu vejo assim, gente, a MyBroker tem se preocupado muito com o conhecimento. Conforme o Hugo vem falando, o conhecimento ele realmente divide, ele separa os bons, tá, dos medianos. E o que eu vim falar para vocês aqui hoje é que, assim, nós estamos muito preocupados com os nossos corretores, tá? Então, assim, vocês viram ontem no empreendimento de ontem a quantidade de corretores, né, que Rio Verde já tem recebido, e ainda assim tiveram outras imobiliárias de fora, veio gente de Jataí, gente imobiliária de Goiânia, para poder tentar vender produto aqui. Então, ou seja, cabe a nós, né, nos capacitarmos todos os dias, mais para sermos para ser o diferencial do mercado. Então, isso faz com que a gente se destaque, né, todos os dias, cada vez mais, e a gente consiga o tão esperado resultado do final do ano, né? Então, é isso que a gente precisa de aproveitar. E esse ano, nós tivemos aí um lapso aí, vamos dizer assim, com relação aos lançamentos. Tivemos um lançamento esse ano, que foi lá no início do ano, no mês de março, se eu não me engano, abril, que foi o Casas Flamboyant. Depois a gente teve um período mais longo ainda, né? Segundo aí, que teve o Alliance, que já foi quase no início de junho ali, julho, né? Então, ou seja, mais outro lapso aí de um prazo. Aí a gente teve o Sense, né? Que foi assim, quando a gente acordou, o empreendimento passou. A gente viu que a gente teve conhecimento, conheceu o decorado, a gente foi lá para Goiânia, fez o tratamento das objeções, fez o cardápio, fez a lista dos 100, operação 20+. Nós fizemos a tropa de elite MyBroker, fizemos treinamento aqui para que a gente saísse na frente. Porém, ainda o mercado estava 1 ou 2 passos à nossa frente. E aí, depois do Sense, nós tivemos o Campos Elíseos, né, que também ainda está ocorrendo um lançamento que nós somos coordenadores. Ainda temos bastante oportunidades ali. Se eu não me engano, foi vendido em torno de 70 a 80 lotes. Ainda assim, está na casa aí de 100, 110 lotes aí à disposição para que nós façamos o nosso trabalho de poder aprovar as pastas, levar o cliente no loteamento e fazer com que aprove. E ontem nós tivemos a graça, né, de poder conhecer mais um lançamento, que é o Parque Vivar, né, um bairro planejado que o grupo A Capta está trazendo para nós, junto com a Tropical, e que, assim, que vai premiar bastante, gente. Já ontem a gente ficou assim, a meta é 120 dias para poder alcançar a meta, com 50% de vendas do empreendimento, já vai ter premiações fantásticas, tá? Então, assim, cabe a gente aproveitar essa onda que os lançamentos estão vindo agora no final, né, do ano. Então, assim, está meio encavalado, mas cabe a nós nos preparar e ficar prontos para todo e qualquer lançamento que tiver. Então, assim, nós já temos um portfólio esse ano de produtos, de lançamentos e mais os remanescentes que nós precisamos trabalhar, tá? Então, assim, é o nosso dinheiro do nosso Natal, o peru do Natal, a véspera do Ano Novo aí, a viagem de janeiro aí, porque a gente sabe que quem não fez agora vai ficar janeiro para praticamente fevereiro aí, haver navios aí, né? Então, ou seja, vamos batalhar. Hoje o meu treinamento, não é bem que um treinamento, é mais que um bate-papo, porque nosso 10º Summit, vocês viram que, assim, a minha palestra, eu fui mais que meio de encaixe, viu, gente? Mas, assim, é bem válida, porque o que eu vou falar hoje, nada mais é do que o próprio Cristiano falou e o que o Hugo falou. E normalmente, assim, quase todas as minhas palestras, eu dou sorte de poder, todos os assuntos que eu abordei, que eu estava em casa pensando em como falar isso, casou com os assuntos que foram relatados aqui mais cedo, tá? Então, ou seja, a gente sempre fala de especialista broker, e eu tenho feito isso com muita frequência nas minhas reuniões, da preocupação com o profissional broker, né? Vamos dizer assim, o corretor. Então, ou seja, eu coloquei algumas coisas aqui que propriamente o Hugo falou, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. A gente fez um teste, fez as preparações, e a cada Summit, gente, esse mês particularmente, nós tivemos uma academia de vendas que foi semana passada, que foi maravilhosa, que o Leandro falou com relação à quantidade de dias, o que você precisa, meta.
né? Tivemos a reunião da Habitat na semana passada com 2 ou 3 palestrantes que foram fantásticos nas suas falas. E aí a gente vem falar de conhecimento, habilidade e atitude. O corretor especialista ele precisa ter isso. Ele precisa ser extraordinário, ou seja, na verdade o que significa a palavra extraordinário é o extra, ir além, né? E fazer mais e melhor sempre. Incansável, questão de excelência na sua apresentação. Então, ou seja, ele tem que ser um profissional completo. Ele tem que ficar inconformado com o que é bom. Isso é que é ser excelente. Por que isso agora? Tá? Eu tenho visto e conversado com vários corretores, eu trouxe aqui uma análise da administração. Quando a gente fala de análise SWOT, a análise SWOT foi feito um primeiro estudo lá na Universidade de Stanford, lá em 1900 e bolinha. E aí, em 2003, o Teruquim ele resolveu trazer essa prática para dentro das empresas, que na verdade é uma análise de ambientes, né? Então, ou seja, por definição, ele definiu como se é por meio de um inventário de forças e fraquezas de uma empresa, oportunidades e ameaças no ambiente em um grau de adequação que busca verificar a competitividade. Então, assim, falando nesse cenário aqui, gente, o que eu vou fazer? Vou trazer essa análise aqui para o nosso mercado paralelo, tá? Então, assim, nada mais é do que uma análise dos ambientes. Se tratando da análise do ambiente da MyBroker, eu vou contar com a ajuda de vocês. Quais são as forças da MyBroker hoje? Vamos lá, me ajudem aí. Quais são as forças da MyBroker? O que a MyBroker tem de forte? Nome. Bora, gente, vamos. Cadê? Nome, treinamentos, lançamentos. Vamos, gente, cadê? Vamos lá, cadê? Antecipação, técnica, lista dos 100. São várias as nossas estratégias, né? Então, ou seja, essa é uma das forças que nós temos na MyBroker hoje, né? As nossas fraquezas. Quais são as nossas fraquezas? Revenda, o que mais? Vamos, gente, eu preciso de ajuda. Fechamento, o que mais? Os nãos, contorno de objeções. Ok. As oportunidades. Quais são as oportunidades que a MyBroker proporciona? Academia de vendas, lançamento, a marca, os cursos, treinamentos, né? Então, ou seja, são as oportunidades que a gente normalmente enfrenta. E as ameaças são as ameaças do mercado, né? Então, eu coloco ameaças aqui, nós temos uma grande ameaça que é governo, economia, para nós aqui, fundamental o clima. E outra coisa que eu não coloquei, que a gente sempre é bom entender, que são os mercados. A gente acha que a ameaça do mercado imobiliário é só o próprio mercado imobiliário. Não, gente. Nós concorremos com carros, né? Cliente que deixa de comprar um imóvel para trocar de carro, cliente que deixa de comprar um imóvel para poder investir em fazenda, cliente que deixa de comprar um imóvel para poder investir numa reforma. Então, maquinária agrícola. Então, ou seja, esse aqui é uma ameaça que nós temos no nosso mercado. Então, ou seja, a MyBroker sofre essas ameaças. Com relação aos ambientes dos corretores, aí agora, gente, a análise que eu vou trazer aqui agora, ela é mais como reflexão, tá? Então eu vou passar aqui, são as 3. Se a gente for analisar as forças do corretor aqui em relação aos relacionamentos, né, as relações, vamos dizer assim, a desenvoltura, a comunicação, né, a apresentação, a postura, fraqueza, procrastinação, preguiça, né? Que mais? O medo, falta de conhecimento, as oportunidades de se conectar com outras pessoas, de fazer com que as coisas aconteçam ao seu favor. E as ameaças, na verdade, existem várias. Eu elenquei cada uma delas aqui e vou passar aqui para vocês verem, tá? No meu entendimento. Então, ou seja, primeiramente, com relação às forças que um corretor possa ter, isso aqui, gente, eu coloquei com um corretor na base de destaque, tá? Então, ou seja, tudo que você foca, você aumenta na sua vida. Escolha uma das características que você se destaca e foca, colocando todas as suas fichas tais como credibilidade, apresentação e entusiasmo, foco e persuasão. Então, ou seja, o corretor que tem essas forças aqui e joga todas as suas fichas nela, obviamente ele faz igual o Hugo fez. Coloca o cliente na mesa e, obviamente, dificilmente vai deixar o cliente sair sem deixar de fazer a negociação, tá? Quais são as fraquezas de um corretor? Daqui a um ano, ele vai desejar ter começado hoje. Ou seja,
Com certeza alguns de vocês falam assim, nossa, eu podia ter feito isso lá no início do ano. Hoje nós estamos praticamente há 2 meses do final do ano e tem gente que ainda não começou o que deveria ter começado antes, tá? Então, ou seja, quais são as fraquezas que os corretores, na maioria das vezes, têm? Falta de planejamento, procrastinação, admitir que precisa de ajuda, tá? Então, assim, tem corretor que tem dificuldade no fechamento e não pede ajuda do seu gerente, não pede ajuda do colega, e isso faz com que ele perca vendas, perca, vamos dizer assim, o entusiasmo, muitas das vezes, né? Preguiça, corretor, só para você ter uma ideia. Hoje nós fizemos esse summit aqui com um convidado de fora e os nossos corretores, a maioria deles não chegaram, sabe? Isso é questão de comprometimento, que obviamente também é uma das nossas fraquezas. O nosso comprometimento está baixo, gente. O nosso engajamento para esse tipo de evento, que é voltado para o aprendizado do corretor, está baixo. Então, ou seja, se o seu resultado não tem acontecido, provavelmente você está com baixo engajamento nos treinamentos. Então, isso faz com que o seu desempenho seja baixo. Então, essa é uma das fraquezas que os nossos corretores têm. Não busca conhecimento, não procura saber de academia de vendas, não procura saber da universidade que nós temos, não vai nas academias de venda de Goiânia, né? Dificilmente participa das nossas reuniões, chega atrasado. Então, ou seja, é uma das fraquezas que nós contamos com os nossos corretores. E redes sociais. Redes sociais, ontem tivemos a felicidade de ter o Paulo nos representando, foi apresentado alguns vídeos lá sobre o Parque Vivar, né? Então, assim, foi os mais engraçados. Mas teve muito vídeo bacana, muito vídeo sério, que falou sobre loteamento, que explorou bastante a região, a comunicação, o que o bairro realmente vai entregar. E isso, gente, é fantástico e fundamental para qualquer tipo de negociação, tá? Expor isso aqui nas redes sociais. E aí a gente está tratando de oportunidade para o corretor. O que é oportunidade para o corretor? Oportunidades são igual ao pôr do sol. Se você perdeu, perdeu. Quais são as oportunidades para o corretor? Questão de pessoas, conexões, sociabilidade, grupos, clubes, lançamentos, inaugurações, empresas, feiras, convenções. Tipo, o que eu falo desse exemplo aqui? Sudoespo. Claro, cara, nós temos que participar do Sudoespo. Às vezes não como um stand lá dentro, mas para visitar, para conhecer, para conversar com pessoas, para se relacionar, gente. A maior oportunidade que o corretor tem é de se conectar com pessoas. Entendeu? Então, assim, a maior potência que nós temos é a comunicação. Porque tem muitos aqui que, assim, às vezes tem dificuldade de poder chegar numa roda, de poder fazer. Então, assim, quando você começa a participar disso, vai com 1, 2, 3, você começa a abordar as pessoas nesse tipo de evento. Eu, particularmente, no início do ano passado, eu e alguns corretores, nós fomos na Tecnoshow. E a gente viu vários clientes lá, a gente viu vários amigos e muitas imobiliárias. E o que a gente está fazendo lá? Nós participamos, entendemos que o mercado agro é importante para nós. Se nós não participar desse mercado, a gente vai ficar assistindo tudo lá de fora. Então, as conexões são de grande importância para a gente. E o que eu falo aqui, eu falo também em convenções. Teve gente aqui que foi naquele Imob lá de São Paulo, né? O Conecta Imob, né? Teve gente que foi na academia de vendas. Então, assim, lá de São Paulo. Eu falo também aqui sobre treinamentos de qualquer outro tipo de treinamento, sem ser voltado para o mercado imobiliário. Falo também sobre questão de pós-graduação, curso superior. São as maneiras que nós encontramos de nos conectar com as pessoas. E isso é uma das oportunidades que o corretor tem. Então, por exemplo, chega algum colega de vocês vai inaugurar uma loja de sapatos. Você não vai lá prestigiar, não tira foto, não está no meio, sabe? Então, assim, a gente precisa participar desse tipo de coisa, gente. É o nosso meio. E falar de negócio. Só tá lá, se você tiver uniformizado, tudo bem, ou com crachá. Mas se você não tiver, você precisa falar que você está lá prestigiando aquele evento, fazendo parte daquele, dando aquele prestígio para o seu amigo, para sua amiga, e aumentando as suas conexões. Com relação às convenções que eu falei, são as pós-graduações, os cursos superiores e qualquer outro tipo de... as oportunidades moram na ousadia. Com relação às ameaças que o corretor tem, a gente falou das ameaças da Maybruca, que é o mercado geral, e aqui as ameaças dos corretores, né? Então, tudo que estiver fora da sua zona, né, de atuação é uma ameaça. E hoje, o nosso corretor ele sofre a maioria dessas ameaças aqui. Ó. Então, você precisa se preparar mais.
Primeiramente com relação às dívidas, né? As contas atrasadas, né? As despesas que nós temos. Então, isso faz com que nós somos ameaçados diariamente, atacados diariamente com relação a isso. Família, a cobrança da família, isso faz com que você fique muito preso, você fique às vezes sem uma condição ali de poder estar dando um atendimento com entusiasmo, com mais, sabe, mais energia. Peso da responsabilidade. Vejo que vários de vocês existe um peso de responsabilidade no quesito de buscar o esposo na faculdade, levar ele na escola, ou buscar filho na escola, levar na escola, os horários. Então, isso, gente, é uma ameaça à sua profissão. Tá? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa, planejar. A gente precisa planejar o nosso dia para poder minimizar as ameaças que nós já sofremos. O medo, conforme alguém já tinha dito aí, o medo é uma ameaça constante na vida do corretor. Tá? Você viu o Hugo falando aqui, gente, que eles pegam a lista da incorporadora e ligam incansavelmente para aquela lista e vão rodando de um para outro. Se eu passar uma lista para um corretor meu, da minha equipe, ele vai ligar uma vez e falar assim, não, essa lista aqui não é boa. E já desiste dela. E ali não, ali eles brigam fio a fio, nome a nome, linha por linha, para poder ligar para o cliente para vender. Então, assim, esse entusiasmo, essa vontade que nós precisamos de fazer para converter os nossos negócios, precisa existir. Precisa estar mais na nossa veia intrínseca. Ele precisa estar mais ali aflorado, ou essa vontade de vender que a gente precisa, que Goiânia faz muito bem, porque o mercado de Goiânia é muito mais competitivo. Então, lá, obviamente, eles estão bem mais preparados, tá? O que a gente, se vocês, quem foi lá na apresentação da Habitat, vocês viram que a gente se identificou, MyBroker, logo, tinha um palestrante lá que falava assim, cuidado, MyBroker, cuidado, MyBroker, cuidado, MyBroker. Isso, gente, é um alerta para nós. Porque se vocês forem prestar atenção, nos lançamentos da Habitat, nós fomos primeiro em 4, dos 5 lançamentos, nós ficamos primeiro em 4. E agora, para os demais, se a gente não pedalar, não se preparar, nós não vamos mais ficar lá em primeiro lugar. E principalmente esse lançamento agora do Parque Vivar, gente, as premiações são fantásticas. É carro, é viagem para Cancún, é muito dinheiro para o corretor. Então, assim, é coisa que a gente precisa estar no topo do pódio, tá? E ele próprio, tá? Então, ou seja, o corretor é uma ameaça para ele próprio. Ele mesmo se sabota várias vezes no dia. Então, por que eu trouxe isso aqui agora, gente? Por que eu estou fazendo essa análise com vocês aqui? Fazer uma análise da venda perdida. Eu tenho contato com vários corretores, vários chegam na minha mesa e falam, eu fiz 10 pastas, não vendi nenhum. Aprovei 5 propostas e não fechou nenhuma. Não sei o que. E quando você vai conversar com o corretor, ele fala, nossa, é mesmo, deixei disso aqui passar isso. Nossa, é mesmo, não consegui contornar essa objeção. E muitas das vezes são coisas fáceis. Só que aí, vamos dizer assim, que o momento dele ali já passou. Às vezes, teve um ou dois corretores que conseguiu reverter a venda depois que conversou comigo. Eu sou mágico? Não. Eu sou o dono da verdade? Não. Eu só faço com que a pessoa analise melhor aquela proposta, analise melhor o seu cliente, estude melhor aquela composição no contexto, que você vai conseguir se posicionar muito melhor com o seu cliente. Tá? Então, essa análise da venda perdida, antes de falar da análise perdida, eu quero fazer um paralelo aqui. Todo mundo conhece o jogo de truco aqui? Conhece, não conhece? Conhece? Mas conhece, né? Eu quero fazer uma analogia com relação ao corretor de imóveis com o jogo de truco, tá? Então, o jogo de truco todo mundo sabe. Primeiramente, eu vou contar uma historinha aqui, que meu tempo ainda dá tempo aqui. O jogo de truco foi criado lá na França, há 1900 e bolinha. Depois ele foi melhorado e adaptado lá em Portugal. E depois, obviamente, nós pegamos essa rebarba aí e ainda melhoramos, colocamos o nosso jeito brasileiro, tá? Para quem não sabe, as manias maiores do baralho do truco é o zap, o 7 copa, o espadilha e o 7 ouro, né? Que na verdade é o 3. Então são as manias mais poderosas. Então, se você tiver um bom jogo, obviamente você vai conseguir ganhar os 3 pontos, né? Coloquei aqui como se fosse uma mesa, todo mundo sabe que o truco é jogado por 4 pessoas, né? Então, ou seja, qual que é a analogia que eu trago do jogo truco? Aliás, primeiro,
Alguém sabe o que significa a palavra truco? Valeu, Cristiano, essa ideia é muito boa. Lembrei. Bom, na verdade, a palavra truco significa decidido. Tá? Então, ou seja, o significado real da palavra significa decidido. Então, quando você tem um bom jogo, você está decidido e você joga a sua decisão no seu colega, certo? Isso. Porém, é o seguinte, vamos imaginar que nós tivemos um jogo. Aqui eu coloquei como se fosse o corretor, né? A força. Muitas das vezes o corretor só sabe somente das suas cartas. Ele não sabe da carta do seu parceiro. Quem que é o parceiro do corretor? O captador e a incorporadora, né? Não conhece as regras do jogo. Muitas vezes a incorporadora ou o corretor ou o captador não conhece as regras do jogo. Por que eu trouxe essa analogia aqui, gente? Porque eu já vi corretor que vai fazer um atendimento e ele não sabe nada da revenda. Eu já vi o corretor que ele vai fazer uma venda e não sabe nada das regras da incorporadora. Não sabe de fluxo, não sabe de tabela, não sabe de mapa, não sabe de disponibilidade. Então, ou seja, você tem um parceiro para poder fazer um bom jogo, para dar uma boa cartada, e você não faz. Certo? E aí, muitas das vezes, o corretor acha ali que está com suas cartinhas ali, que meu jogo está muito bom, né? Com um aizinho e duas damas, né? Para quem já conhece. E vai fazer o quê? Vai querer trucar o cliente. Como que ele truca o cliente? Olha, o lançamento foi ontem, essa é a última unidade. Entendeu? Essa aqui é... Se você não comprar agora, você vai ficar sem. No loteamento com 840 lotes. Tá entendendo? Não, isso aqui amanhã acaba. Gente, não é bem assim. Se você não tiver um bom jogo, você não for realmente não entender das regras do jogo, não adianta você blefar. Certo? Isso acontece muito, tá? Então, ou seja, se o corretor souber de como é que as cartas do parceiro dele, do incorporador ou do captador, obviamente ele vai ter uma oportunidade de poder finalizar o seu cliente. A oportunidade dele é o cliente que está aqui. Né? Então, se ele tiver com um bom jogo e saber como é que o parceiro dele vai jogar, se ele trucar o cliente dele aqui, obviamente ele vai conseguir efetuar a venda. Tá? Então, ou seja, normalmente, muitas das vezes, o corretor captador ele não identifica a necessidade do cliente. E aí, obviamente, o que é a ameaça aqui? Se o corretor e o incorporador não tiver conhecimento de como funciona o mercado, tá? Quem vai blefar é o mercado. Então, o que a gente, muitas das vezes a gente vê? Corretor chorando no metro quadrado. Corretor falando que está caro. Corretor falando que está longe. Corretor que não conhece. Ontem, na apresentação de ontem, o cara abriu um slide lá. Quais são 5 benefícios do bairro? 6 benefícios do bairro. Tá lá escrito. Tá lá. O cara foi chamado, levantou a mão. Eu. Chegou lá, o cara fez a pergunta. Diga qual que são os 5 benefícios do bairro. O cara não soube responder. Entendeu? Então, ou seja, ele passou vergonha. Não, porque eles não falaram da pergunta. Chegou lá, fez uma pergunta para ele e ele não soube responder, mas foi do slide anterior. Se tivesse prestado um pouquinho de atenção, obviamente ele teria ganhado os R$ 200 lá, que foi a proposta. Então, gente, na analogia que eu estou trazendo para vocês aqui, o jogo de truco casa muito com o nosso ambiente. Então, a gente precisa fazer o quê? Entender quem são os nossos parceiros, aonde está o nosso cliente e se preocupar com relação às ameaças que nós temos no mercado. As ameaças são a concorrência, é o clima, é a chuva, né? A gente está num problema agora, de um estresse hídrico agora, que a chuva tem sido mais espaçadas. Quando vem chuva torrencial. Para a lavoura, isso é muito ruim, tá? Então, ou seja, isso aqui são as ameaças do mercado. Agora, conforme o próprio Hugo disse, se nós não tivermos preparado para contornar essas objeções do mercado, a gente vai fazer o quê? Só trazer mais leads, trazer mais leads, trazer mais leads, trazer mais leads e não vai conseguir efetivar a venda. Entendeu? Vai ficar aquele negócio assim. Quantas pessoas você falou? Falei com 80 pessoas. Quantas vendas? Nenhuma. Falei com 100 pessoas. Quantas pastas? Nenhuma. Ou, obviamente, montar 10 pastas e não conseguir vender nenhuma. Ou aprovar 10 fichas e não conseguir também vender nenhuma. Tá? Ficou entendido aqui o truco? Deu certo? Então agora quem me trucar agora, você já sabe, né? Pode falar, Kátia.
Na verdade, assim, se você tem uma boa estratégia, deixa eu voltar aqui. Se você tem uma boa estratégia, normalmente assim, a palavra mentira é um pouco pesada, né? Então, assim, a gente usa, na verdade, o blefe, que na verdade é um blefe que você está fazendo o quê? Você está jogando uma cartada que você acha que vai colar. Porque o que acontece? Quando você dá uma cartada nesse jogo aqui, que ela é blefe, que a pessoa vê que é blefe, você toma um 6 na cara, não é? Obviamente, você toma um 6 ali de cara, o cara dá um tapa na mesa mais forte que o seu, entendeu? E faz você recuar. É o que acontece no mercado. Quando você fala alguma coisa para o cliente que ele tem mais conhecimento que você, obviamente você vai tomar um 6, certo? Então, fez sentido para vocês, gente, isso aqui? Fez sentido, né? Ok. Passando aqui, agora, passando aqui, conforme eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui. Ultimamente eu tenho percebido que nós, às vezes, sentindo o gostinho da venda. A gente sente o gostinho da venda e fala assim, agora o dinheiro vem pro bolso do papai, entendeu? Agora vai, agora entendeu? Tô valente aqui, já sai gastando, entendeu? E aí, gente, e aí, já pede o Pix, já dá presente para todo mundo, já quer fazer festa. Bom, análise da venda perdida é isso, tá? O que é a venda perdida? Aquela venda que você chegou a sentir que ela estava na sua mão, né? E, obviamente, depois você recebe uma resposta não muito positiva, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Que já aconteceu agora, por agora recente. Inclusive, assim, gente, os erros nossos, por que a gente faz análise da venda perdida? Se você fizer uma análise perdida de todos os seus clientes que você fez, ofereceu, que você achou que estava vendido esse mês, eu garanto para vocês, que vocês ou vão conseguir reverter a venda por perceber o erro, ou que vocês não vão errar para o próximo atendimento. Por isso que eu faço sempre análise da venda perdida. Tá? Então, ou seja, eu já fiz isso aqui muito na Honda, quando eu trabalhava no Bradesco, ainda muito mais ainda, porque eu consegui entender a real situação, aonde foi que eu pisei na bola, aonde foi que eu deixei de passar uma informação verdadeira, né? Aonde foi que ficou faltando algo naquele atendimento. Tá? Então, por exemplo, a primeira análise da venda perdida é o seguinte, nós tivemos uma situação onde o corretor estava com um ágio vendido, tá? Só que quando ele foi puxar o extrato da incorporadora, ele esqueceu de falar que tinha o saldo de atualizado do INCC. Um apartamento de 1 milhão e pouco, o INCC anual deu 4%, aumentou em torno, na conta do cliente, 60 e poucos mil reais. O que aconteceu com a venda? Queda. Caiu a venda. Então, ou seja, se você for fazer uma venda de um ágio, saiba tudo sobre esse ágio, tá? Sabe das atualizações, sabe dos valores reais, atuais, para poder oferecer e colocar o valor da corretagem em cima do ágio. Segunda coisa que aconteceu. O corretor foi lá, fechou a venda, mas não pegou proposta, não assinou proposta, não fechou Pix. Não pegou Pix. Gente, todo atendimento que vocês forem fazer, todo, seja revenda, seja lançamento, seja qualquer tipo de atendimento, leve a proposta e faça com que o cara assina. Isso traz uma responsabilidade, na verdade sim, uma corresponsabilidade a mais naquela negociação. Então sempre, mesmo que você vá assim, não, vou pegar aqui porque eu preciso um controle lá para minha empresa, que eu te atendi, não sei o que e tal, você precisa disso. Tá entendendo? Ou assim, se você se decidir realmente, já vai estar adiantado os passos, eu não preciso ir atrás de você de novo. Mas precisa pegar a proposta, documentação, tá? E o Pix. Isso aqui é que é... E outra coisa, ainda aqui não tem contrato. Ainda aqui não tem venda garantida. Porque venda garantida é contrato assinado e Pix feito. Entendeu? Então, ou seja, mas já é um passo muito mais adiantado do que outro, tá? A outra situação que aconteceu, essa aconteceu comigo, tá? Eu vou relatar aqui, eu não peguei a documentação para análise de crédito. Fui atender um cliente, uma corretora, e aí chegando nesse atendimento, a gente foi mostrar a revenda, mostramos a revenda, tudo, acertou os valores com a revenda, acertou os valores com... A negociação inteira foi toda acertada, gente. Foi muito lindo o negócio, sabe? Foi muito lindo, foi perfeito, sabe? Foi aquele negócio assim de você conseguir fazer todos os arranjos da negociação ali, perfeito. Mas aí, eu assim, na minha humilde ignorância, vamos dizer assim, deixei de falar para o cliente que eu ia resolver a questão do financiamento para ele.
Eu devia ter falado o seguinte, olha, não, já que já acertou os valores, tudo, me dá essas documentações que eu vou agilizar o processo de aprovação de crédito. Mas eu, como a esposa dele gostou, como ele gostou, eu achei que ele ia procurar o banco dele, a taxa dele, e falar, olha, meu crédito está aprovado, está aqui toda a documentação para você, prontinho, para você poder me colocar o apartamento. Olha para você ver quanta ignorância. Deixei passar, gente. E aí, o que acontece? Passou uma semana. Não, eu vou te mandar. Passou outra semana. Não, ainda não deu certo. Passou a terceira semana. Não teve venda. E aí, ou seja, foi um... Eu, particularmente, fico muito triste com isso, porque era uma venda que dava aí nada, uns 20 mil aí. Uns 20 mil aí na mão da corretora. Tá? Então, ou seja, deixei de fazer. Então, ou seja, eu também erro, mas não vou cometer esse erro mais. Tá? Isso aqui é uma promessa que eu não vou cometer mais esse erro. O próximo caso que acontece, esquecem tabela, mapa, disponibilidade, sistema de correção e muitas vezes o sistema de correção não sabe. Eu peguei gente que vai para plantão que não tem um mapa, não tem tabela, não tem disponibilidade. E eu estou falando só de mapa não, gente. Só de plantão, estou falando de tenda. Você vai para uma tenda, esteja preparado para que aquele cliente que for lá, você saia com ele já com a proposta assinada. Vá com a proposta, vá com o mapa, vá com as condições de negócio, vai com o simulador. É isso que a gente faz. Entendeu? Porque se você perder aquela oportunidade, tipo assim, você passa 3 horas debaixo de uma tenda num sol de 42 graus, 45 graus, né? E aí o primeiro cliente que passa lá, ele senta, ele pergunta, ele fica ali te indagando muitas das vezes. E aí você vai e fala, não, tudo bem, então vou marcar para mais tarde, lá na imobiliária. O que acontece? Ele não vai. Entendeu? Você perdeu, ele te bloqueia, né? É o que acontece. Se ele parou lá, gente, ele tem intenção. Então, muitas das vezes, já coloquem aí, proposta, tabela, mapa, disponibilidade para tenda, plantão, para qualquer tipo de atendimento que vocês forem fazer. Ok? Até aqui está tudo entendido? Isso aqui, gente, ó, são situações que já tinham venda e a venda caiu, tá? A venda do corretor já estava contando com a venda na mão. Eu tive um caso de uma corretora que já saiu, ela o empreendimento era o Casas Flamboyant. Essa corretora passou 10 propostas, 10 fichas, e as 10 fichas foram aprovadas. Eu acho que é aí onde está o segredo desse negócio. As 10 fichas foram aprovadas, ela chegou na imobiliária, chorando, não tem sorte, meus clientes nenhum quer comprar, e não sei o que, eu trabalhei demais e tal. Mas o que aconteceu? Eu falei assim, escolhe um caso aí e me conta o que aconteceu. E ela foi contar e tal, de um determinado cliente, que estava certo ele comprar, só que ele estava preocupado com relação à parcela, né, e tal. Aí eu perguntei para ela assim, qual que é a dor do cliente? Olha o que eu fiz para ela, qual que é a dor do cliente? Aí ela pensou, falou, não sei, não, me conta a história. Ela me contou, eu falei, ele não paga aluguel. A dor dele não é aluguel? É. Então aí que você não fez o seu trabalho. Por que ela não fez o trabalho dela, gente? Porque a partir da hora quando o cliente te conta uma dor, essa dor tem que ser uma parte sua. Essa dor tem que pertencer a você também. Olha o que eu disse para ela. Eu falei assim, você não se importou com o seu cliente. Ela falou, mas por quê? Importei, liguei, fiz a proposta. Não importou. Qual que é a nossa missão da empresa? Transformar a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários bem-sucedidos. O que você fez? Você transformou a vida das pessoas? Você se lixou para o problema dela. Você não ligou. O que você vai fazer agora? O que eu falei para ela? Você vai fazer agora. Você vai ligar para ela e vai dizer que você sonhou, teve um pesadelo com ela, entendeu? Que você sonhou, que você ficou muito incomodado por que ela paga aluguel há tanto tempo. Entendeu? Nossa, eu fiquei tanto incomodado porque já tem 3 anos que você paga aluguel. E assim, o que pode acontecer? Eu falei para ela assim, o que pode acontecer daqui a 1 ano? O aluguel vai estar mais barato? O valor do imóvel vai estar mais barato? Eu falei, então você vai falar para ela isso. Olha, ano que vem não tem probabilidade do aluguel baixar e nem do valor do imóvel baixar. Então a sua oportunidade é essa. Fiquei muito incomodado com isso. E aí falar de quanto tempo ela já pagou o aluguel. E aí ela fez do jeitinho que eu falei. E fez a venda. Tá, entendeu? Ainda deu tempo de fazer a venda. Então, gente, muitas vezes acontece isso. Nós não
entendemos a nossa missão, que é transformar a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários bem-sucedidos. Se alguém te conta uma dor, essa dor tem que fazer parte de você, para você solucionar esse problema. Certo? Então isso é o que faz que é o nosso diferencial. Bom, seguindo aqui, eu estou vendo todo mundo prospectando, nome, lista, um monte de coisa, mas está tudo generalista, sabe? Ou seja, está tratando todo mundo como os iguais. E, na verdade, existem várias situações que vocês precisam fazer uma classificação. E aqui, isso aqui, gente, não é só eu que falo, não. O Michel já cansou de falar isso aqui, senta com vocês, eu já sentei com vários de vocês, a gente fala sobre classificação, é muito importante, sabe? Então, eu coloquei aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. A questão do cliente quente é uma alta prioridade. Se você tem um cliente quente, que é aquele que quer comprar, não manda mensagem não, pelo amor de Deus. Vá até o cliente, ligue, entendeu? Não espere a resposta dele por mensagem. Não mande um WhatsApp, manda um WhatsApp de manhã. Ah, não, hoje já mandei, agora não vou incomodar ele mais não, vou mandar só amanhã de novo. Vá, ligue, vá na empresa, busque, vá atrás. Ele é prioridade. Ele é o cara que está querendo comprar. Porque muitas das vezes você tem o quê? O corretor vai lá e tem esse monte de clientes aqui captados, certo? Só que como ele não faz a classificação, ele trata todo mundo, o de alta prioridade, como o de baixo. O de baixa ele trata como de alto, porque o de baixo, ele não. Você há de convir comigo que ele não é o cara que vai comprar? Mas é o cara que responde o WhatsApp. É o cara que está com tempo. É o cara que está com tempo, é o cara que quer saber mais do empreendimento, mas você sabe que ele não vai comprar. E ele fica usando o seu tempo. Mas o alta prioridade, você se perde. Você não foca nele. Então, gente, se você tem clientes na sua carteira que sejam aprovados, que sejam captados, que sejam passas prontas, se ele for de alta prioridade, dê prioridade para ele. Vá atrás dele, vá no escritório, vá na empresa, vá na casa, vá atrás dele. Não mande mensagem. A mensagem, claro que assim, em momentos que você ligar, conforme o próprio Hugo disse aqui, né? Se você mandou mensagem, ele, eu não posso atender, você fala, ó, então tal hora eu estou indo até você. E vá até ele, tá? Cliente morno, ou se você não conseguir aquecer ele nas 3 ligações, gente, não fique perdendo tempo não. O tempo de vocês é muito precioso. E se for de baixa, muito menos. Viu que o cara não tem condição, tal, passa a folha, passa a régua, passa para frente. Não perca seu tempo com esse tipo de cliente. Tá? Então, ou seja, muitas das vezes é o que acontece. Corretores perdem muito tempo aqui e deixam de fazer muita coisa lá. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Ok? Faça o seu melhor. Deixa eu só colocar aqui. Porque tem um... Ih, gente, eu acho que não vai tocar aqui não, hein? O que aconteceu? Tá aqui não. Faça o teu melhor, né? Que é um. Depois eu vou mandar o vídeo lá no grupo, que na verdade é uma fala do Mário Sérgio Cortella, sabe? Faça o seu melhor com o que você tem. Depois vocês assistem o vídeo, tá? E o que eu queria falar para vocês é que vamos lá, acelerem. A campanha My Broker tá aí a corrida, a Fórmula 1, tá? A Lídia tá atualizando o mapa, a gente vai atualizar essa semana agora. Então, ou seja, nós precisamos muito da força de vocês nas pastas, tá? Tanto do Parque Vá, tanto do Campos Elíseos, tá? Nós temos 2 unidades do Sense ainda que dá para a gente poder trabalhar, dá para a gente fazer aquele trabalho vamos dizer assim, de repescagem, vamos dizer assim, ligar para o cliente, marcar a visita, levar ele no plantão, tá? Levar ele lá no decorado e a gente fazer um trabalho diferenciado, tá bom? Conto com vocês e muito obrigado, gente. Chique demais.
demais, gente. Oi, Arlene, tudo bem? Diferente, né? A Arlene chega, ela muda o ambiente. É uma outra classe. Foi já? É- não, mas é porque ela tem um nível a mais mesmo, assim. É de natureza. Assim, digamos que a gente não acha todo dia, né? É mais difícil. Gente, ó, nosso summit hoje foi bem rápido. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que vieram, tiveram um compromisso. Ah, a gente não precisa nem falar de quem não veio. Vocês estão saindo na frente. Vocês estão absorvendo as melhores informações. E essa honra é de vocês pelo compromisso. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar de vocês. Muito pelo contrário, vocês vão ter a oportunidade de ter um destaque e ainda conseguir coisas maiores e incríveis, tá bom? Alguns recados importantes antes de. Você quer falar? Vocês sabem que, como é final de ano, chega ali dia 15 de dezembro, todo mundo já começa a organizar suas viagens, sair com família. E as nossas vendas, teoricamente, elas dão uma estabilizada. Só quem plantou outubro, setembro, novembro, que ainda está colhendo alguns remanescentes das negociações, porque em alguns casos a gente nem consegue começar novas negociações nesse período. Porque quem trabalhou o ano inteiro quer descansar, eu acho justo. Aproveitando essa deixa,